Pessoal, olha só, vamos falar agora de um assunto que é importantíssimo quando a gente fala de performance esportiva, não só na musculação, mas em qualquer esporte, e que é relativamente pouco valorizado, não se fala tanto sobre esse assunto, que é a periodização de treino, tá? Então, nesse vídeo eu vou tentar trazer uma introdução com conceitos mais básicos, tentando introduzir, dar uma luz, né, para esse assunto que é tão extenso, que é a periodização de treino, tá? Se eu fosse trazer um material realmente mais completo sobre esse assunto, demandaria um conteúdo muito mais extenso, demandaria um curso mesmo, porque realmente é uma coisa que tem muito para se falar, tá? Mas eu vou tentar trazer uma base nesse vídeo, explicando de forma básica os conceitos iniciais, né? Por que fazer uma periodização de treino e alguns conceitos básicos. E dependendo do feedback de vocês, eu posso estar trazendo outros vídeos sobre esse mesmo assunto, dando continuidade, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, antes de mais nada, o que é a periodização de treino? Basicamente, é a sua forma de estruturar o seu treinamento ao longo do tempo, de forma que você consiga manter uma evolução constante, seja no esporte que for, né? Focando na musculação, que no caso o foco, né, o objetivo é o ganho de massa muscular, então a gente tem que fazer uma periodização de treino focando no ganho de massa muscular. A gente pode, ao longo desse período, trabalhar outras capacidades, como, por exemplo, força máxima, que tem ligação direta com a hipertrofia, resistência muscular localizada também, em alguns casos pode ser interessante, mas a principal capacidade que se associa com a hipertrofia é a força máxima, tá certo? Então, é cabível de se colocar microciclos, né, pequenos períodos ali ao longo da periodização voltados para a força máxima, com o objetivo de desenvolver a força pura mesmo, tá certo? Então, pessoal, qual que é o princípio básico da periodização de treino, né? Por que fazer uma periodização de treino? Porque olha só, se a gente tem um gráfico aqui, ó, de ganho de massa muscular, né, ao longo do tempo, sendo aqui o tempo, né? E aqui a gente pode colocar que é o estado metabólico do nosso corpo, tá? Vamos, para ficar mais fácil de entender, falar que é a massa muscular, né? Que é a quantidade de massa muscular. Então, olha só, se a gente está aqui, né? A gente inicia aqui. Quando a gente treina, o que vai acontecer? A gente tem um processo catabólico, né? O processo de treinamento, ele é catabólico, ok? Então, quando você treina, você perde, você abaixa, né? E o que o corpo vai fazer? O corpo entende que esse é um estímulo maior do que aquele que ele aguenta, tá? É uma quantidade de trabalho maior do que a que ele suporta no momento. E o que ele vai fazer? Ele vai criar mecanismos adaptativos para que ele consiga suportar esse estímulo, né? E que esse estímulo não seja mais acima da capacidade do corpo de realizar trabalho, tá? Então ele vai fazer uma coisa que a gente chama de supercompensação, tá? Que é basicamente quando você gera anabolismo, né? Então, você vai recuperar, né? Voltar ao que você era e além disso você super compensa, tá? Vou até fazer de outra cor aqui. A supercompensação. Você voltou a ser o que você era e você super compensou, tá? Ou seja, você construiu massa muscular, tá certo? Então, isso aqui foi ali, por exemplo, em uma semana de treino, tá? E aí, agora, o seu novo patamar é aqui, ó. Agora você tá aqui, certo? E aí você vai de novo treinar, né? Você vai lá, treina, abaixa mais ainda, tá? O corpo vai super compensar de novo e assim sucessivamente, né? Assim por diante, tá?
Qual que é o ponto aqui, né? Só fazer mais um aqui. Aí. E super compensou de novo. Qual que é o ponto aqui? O ponto é, vai chegar um momento em que você vai dar o estímulo do treino e o corpo ele não vai conseguir supercompensar. Ele vai conseguir supercompensar cada vez menos ao longo do tempo, tá? Ah, quanto tempo? A literatura indica mais ou menos aí 4 semanas de uma carga de treino que a gente chama de ordinária. Eu já vou explicar o que isso significa, tá? Mas basicamente é uma carga de treino ali que você faz na rotina, né? Por isso que ela chama ordinária, tá? Então, mais ou menos aí a cada 4 semanas de carga ordinária ou carga de choque, você precisa necessariamente colocar um período regenerativo para que o corpo se recupere, né? Para que você pare de gerar tanta agressão, né? E o corpo consiga supercompensar, consiga se recuperar, tá certo? Então, para ficar mais claro esses conceitos que eu falei agora, né, de carga ordinária, carga de choque, basicamente a gente tem 4 tipos de cargas, mas não é carga de peso, tá? É uma carga que a gente pode dizer que é a quantidade de trabalho que você está fazendo no treino. No caso da musculação, a gente olha dessa forma, porque a variável que a gente quer está sempre progredindo, né, para que o músculo continue crescendo, continue gerando hipertrofia, é a quantidade de trabalho total. E basicamente o trabalho total, que a gente chama de volume load, ok? Volume load, ele é definido como a quantidade de séries vezes a quantidade de carga vezes a quantidade de repetições, tá? Então, olha só, repetições, basicamente a gente sempre mantém fixo, né? Até porque não faz muito sentido a gente querer aumentar muito a quantidade de repetições para que se aumente o trabalho total, já que quando você aumenta muito a quantidade de repetições, você diminui o recrutamento das unidades motoras de alto limiar e tamanho, tá? Que são as fibras musculares que realmente vão gerar uma hipertrofia mais significativa. Então, quando você trabalha com repetições mais altas, você vai recrutar mais as unidades motoras de limiar inferior, que elas não geram hipertrofia de forma tão significativa. Para que você tenha a ativação das fibras musculares de alto limiar e tamanho com repetições mais altas, né, com cargas mais baixas, consequentemente, você precisaria chegar na falha, tá? Na fadiga muscular mesmo, que aí você recrutaria as unidades motoras de alto limiar e tamanho. Mas se isso compensa ou não, se isso é válido ou não, isso é um papo para outro vídeo, tá? Que já ficaria uma discussão mais extensa. Mas basicamente, vamos dizer que a faixa de repetições ali a gente vai manter fixa, de 8 a 12, por exemplo, ou 6 a 10 também, que eu gosto de trabalhar. É um intervalo bom quando a gente fala de hipertrofia, tá? 6 a 12, né? 6 a 12 é um intervalo legal, tá? A gente mantém mais ou menos nisso, tá? Carga. Você basicamente sempre tem que visar uma progressão de carga para que você aumente o volume load, o trabalho total, e assim o músculo tenha um estímulo para gerar hipertrofia, tá? Lembrando que isso aqui, ó, quando você gera essa agressão, entre aspas, né, que é o treinamento, isso aqui, tá? Esse intervalo aqui, ó, que você agrediu, né, é o quê? É a quantidade de trabalho total, tá? Então, eis a importância de você estar sempre fazendo um trabalho total maior a cada treino, para que você tenha um estímulo para supercompensar. Senão, você não vai supercompensar, tá? Então, carga, eis a importância de estar sempre progredindo aos poucos a carga para que você aumente o trabalho total. Quantidade de séries também é uma forma de aumentar o trabalho total, tá?
existem várias abordagens, né, que ao longo de uma periodização você pode, além de progredir as cargas, também aumentar a quantidade de séries para que você consiga, né, aumentar mais o trabalho total e, consequentemente, gerar um resultado maior. Mas isso também tem um limite, não adianta você querer jogar a quantidade de séries lá em cima, né, porque daí você vai agredir demais e não vai conseguir supercompensar. Então, eis o grande desafio também da periodização, saber dosar, né? Saber a quantidade correta de se colocar de estímulo para que consiga haver uma supercompensação que seja proporcional ali, tá certo? Então, pessoal, entendendo esse conceito, entendendo que na musculação a gente olha para o trabalho total, que é uma das variáveis mais importantes para se ter hipertrofia, tá? Vamos definir as cargas, né, que a gente pode ter a cada treino. Basicamente aí que elas vão ser definidas na porcentagem de trabalho. Então, olha só, a gente vai ter ali a carga de choque, tá? Carga de choque. A gente vai ter a carga ordinária, ou treino base também, é chamado, né? Carga ordinária ou treino base, o pessoal costuma chamar. A gente vai ter também a carga estabilizadora, e por último a gente vai ter a carga regenerativa, ou também muito chamado de deload, né? O famoso deload, que é a carga regenerativa, ok? Então, pessoal, olha só, qual que é o ponto aqui? A gente tem essas quatro formas de trabalhar, tá? Cada uma delas vai exigir uma certa porcentagem do volume load. Então, vamos definir isso. Carga de choque. Você trabalha de 80 a 100% da sua capacidade máxima, tá, de realização de trabalho. O trabalho total, tá, que a gente vai usar para definir essas porcentagens aqui. Quando a gente fala dessas porcentagens, estamos nos referindo ao trabalho de treino, tá? A carga de treino que está sendo imposta. Não é carga de peso, volto a repetir, tá? Carga ordinária, a gente vai trabalhar com quanto? Dividir certinho aqui, né, para ficar melhor. Carga ordinária, a gente vai trabalhar de 60 a 80%, tá? Carga estabilizadora, a gente vai trabalhar de 40 a 60%, tá? Carga regenerativa a gente vai trabalhar de 20 a 40% aproximadamente, tá certo? Então, olha só, pessoal. Qual que é o ponto aqui, né? Como eu estava falando lá no início, o que a literatura indica? O que os estudos indicam? Média de tempo que você deve permanecer em cada um desses períodos, né? Média de tempo é 4, 5 semanas mais ou menos de carga ordinária, né, ou de choque. Por exemplo, ó, vamos dar um exemplo prático. Se você faz ali, ó, você tem 4 semanas. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6, tá? Um exemplo, como que a gente poderia dividir essas 6 semanas aí, né? Você poderia colocar uma carga ordinária aqui, tá? Depois você poderia jogar uma carga de choque. Depois você poderia jogar uma carga ordinária de novo.
tá? Depois você jogaria um choque de novo. E depois você jogaria um período regenerativo ali, por exemplo, tá? Um treino regenerativo. Seria uma possibilidade, tá? Outra possibilidade também nessas 6 semanas. Você não jogar carga de choque, né? Jogar tudo ordinária. E por estar jogando tudo ordinária, você poderia fazer 5 semanas direto, né? E jogar ali depois um treino regenerativo, tá? Então, basicamente, né, a gente tem essa regrinha aí de mais ou menos a cada 4, 5 semanas de treino de choque ou ordinário, a gente joga uma carga estabilizadora ou regenerativa, tá certo? Então, pessoal, quando a gente fala de carga regenerativa e carga estabilizadora, a gente pode aumentar esse intervalo de repetições aqui, tá? A gente pode trabalhar com repetições um pouco mais altas, com intervalo de repetições mais alto, visando obrigar, né, o indivíduo a abaixar as cargas para que ele tenha, por exemplo, uma recuperação de tecidos moles ali, de tendões, de ligamentos, né, que podem ter ficado sobrecarregados ao longo da periodização, tá? Só que, pessoal, só mais um ponto em relação a isso aqui. A grande questão é que isso aqui é uma regra genérica, tá? Isso vai variar muito de acordo com muitas variáveis. Então, por exemplo, dependendo do estado nutricional do indivíduo, se ele está num período de off-season, por exemplo, né? Que está com uma ingestão calórica bem alta, com uma recuperação também bem otimizada, não faz muito sentido você querer ficar jogando períodos regenerativos muito frequentes. Você poderia estender um pouco mais, colocar ali 6 semanas, talvez, de treino ordinário e depois jogar um período regenerativo. Isso depende também muito de qual indivíduo você está falando, né? Como eu falei, do contexto nutricional, do contexto hormonal. O uso de esteroides anabolizantes, por exemplo, também vai potencializar a recuperação e te permitir fazer mais semanas sem necessidade de um treino regenerativo ou estabilizador, tá? E vai depender muito também de como esse indivíduo treina, né? Se o indivíduo ele realmente sabe colocar uma intensidade bem acima no treino dele, né? Se ele realmente chega bem próximo da falha muscular, né? É um indivíduo que você tem que trabalhar com períodos regenerativos ou estabilizadores mais frequentemente, senão ele vai começar a perder performance, ele não vai conseguir manter uma progressão constante, tá? Porque o grande problema de você não fazer um período regenerativo, além de chegar uma hora que você não vai conseguir supercompensar, você vai começar a gerar uma coisa que a gente chama de fadiga do sistema nervoso central, tá? Fadiga do SNC, do sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico também, tá? Então, a fadiga do sistema nervoso que a gente vai gerando ao longo do tempo, ela vai começando a prejudicar a sua performance também. Você não vai conseguir manter um ritmo de progressão de cargas. Um sinal que você precisa de um deload é que você começa a sentir um cansaço crônico, né? Você começa a ficar muito cansado durante o dia, começa a ter necessidade de dormir mais, tá? Você o sinal mais clássico é você não conseguir progredir carga nos treinos, então você começa a observar que nos treinos você está perdendo performance, passou da metade do treino, você já não consegue render mais, dificuldade de progredir cargas, tudo isso são sinais que você precisa de um deload. Outro sinal também clássico é dores articulares, né? Dores incomuns, que não eram muito comuns e começaram a acontecer, tá? Dores articulares. Então a gente tem que lembrar do seguinte: o músculo ele tem uma capacidade de recuperação X, tá? Os tendões eles vão ter uma capacidade de recuperação X sobre 2, tá? Então, basicamente, os tendões eles demoram o dobro do tempo para se recuperar em comparação
com o músculo esquelético, tá? Então, um dos objetivos também de estar jogando uma carga regenerativa é favorecer a recuperação dos seus tecidos moles, tendões, ligamentos, tá? Articulações também, né, que podem acabar ficando bem sobrecarregadas e não acompanhar o desenvolvimento muscular ao longo do tempo. Principalmente quando a gente fala de um usuário de esteroides. Quando o indivíduo está utilizando esteroides anabólicos, ele vai potencializar bastante a recuperação muscular, só que articulações, tendões, ligamentos não vão acompanhar esse ritmo, tá? Então, eis um grande problema, um grande empecilho também quando a gente fala do uso de esteroides. É justamente esse aumento do risco de lesões musculoesqueléticas, tá? Músculo-tendíneas, né? Porque justamente você aumenta muito a força, né, a capacidade do músculo, mas esses outros tecidos não acompanham. Então tem que ter uma certa cautela, tem que saber dosar bastante para que você não acabe gerando uma lesão, tá? Então, pessoal, para finalizar, o que a gente tem que entender? Você pode estar pensando assim, se você for um indivíduo mais iniciante ou que nunca fez uma periodização de treino, está começando agora, mas eu nunca fiz, né, um período regenerativo, eu nunca fiz isso e eu evolui bem até, né? Eu dei uma evoluída boa e tudo mais. Por que então, né? Porque, pessoal, claro, se você começa ali, né, do início, né, você vai ter uma evolução. Vai chegar um momento que você vai estagnar, né? Vocês já devem ter percebido bastante na prática isso. O indivíduo ele começa bastante animado, vai lá, treina bastante por algumas semanas, evolui bem e chega um momento que ele entra em estagnação. Ele não consegue progredir mais, né? Normalmente esse indivíduo ele vai acabar fazendo um período regenerativo de forma até forçada, né? Porque ele vai começar a ouvir o corpo dele de forma ali espontânea mesmo, né? Então ele vai começar a sentir um cansaço crônico, vai perder a vontade de treinar e vai começar a faltar os dias da academia e ele vai meio que fazer um treino regenerativo forçado, né? O indivíduo que não tem um treino periodizado, não tem uma boa orientação, tá? E além disso, né, a gente também tem o caso do indivíduo que não trabalha nem na zona de carga ordinária. Ele trabalha aqui, ó, tá? Ele trabalha com uma carga estabilizadora. Ele não dá um estímulo suficiente para estar gerando uma carga ordinária, tá? Então ele trabalha sempre na carga estabilizadora. Então, basicamente ele vai ter uma evolução muito mínima, né? Muito pequena, porque ele vai fazer ele vai agredir pouco, né? Vai supercompensar bem pouco, vai estagnar bem mais rápido também, né? Só que ele também não vai ter problemas em relação ali a, por exemplo, tudo isso aqui, né? Fadigar o sistema nervoso central, gerar dores ali, aumento do risco de lesões. Também, quando a gente fala a longo prazo, você poderia começar a gerar, né? Quando a gente fala de trabalhar em cargas ordinárias ou carga de choque a longo prazo sem dar um período regenerativo, você poderia começar a entrar no que a gente chama de overreaching. Nem sei se é assim que escreve. Overreaching não funcional, tá? Não sei se a ortografia está correta. Mas vamos lá. Overreaching não funcional ou evoluindo até para um overtraining, tá? O que é isso? Basicamente, quando a gente faz isso aqui, ó, a grid, para depois supercompensar, o nome disso aqui é overreaching funcional, tá? Que é o que a gente quer. A gente quer ter um overreaching funcional. Então, que basicamente significa quando você agride e supercompensa. Ou seja, você está conseguindo supercompensar, você está conseguindo recuperar, tá? Isso é um overreaching funcional.
Agora, quando a gente começa a falar de um overreaching não funcional, aí você não está conseguindo recuperar, tá certo? Aí você está agredindo e não está conseguindo supercompensar, tá? Então, você está parando aqui, por exemplo, não está conseguindo voltar ao que você era, tá? E isso, a longo prazo, poderia evoluir para um overtraining, e daí você já começaria a ter sintomas sistêmicos, né? No caso da mulher, por exemplo, poderia parar de menstruar, por exemplo. No caso dos homens, poderia diminuir bastante o sistema imunológico, poderia gerar uma propensão maior a infecção de vias aéreas superiores, por exemplo, né, que é bastante comum quando a gente fala de sintomas de overtraining em homens, tá? Então, basicamente, você pode evoluir para esses quadros quando você está fazendo uma carga ordinária ou de choque sem dar uma carga estabilizadora ou regenerativa. Mas, claro, você tem que realmente estar fazendo uma carga de choque ou carga ordinária. Se você está treinando há muito tempo sem fazer um período regenerativo e não está tendo problema nenhum e está tudo ok, provavelmente você não está trabalhando nem na carga ordinária, você está trabalhando aqui na carga estabilizadora, tá certo? Também é muito comum o indivíduo ele tá ali até com uma quantidade de séries legal, mas ele também não progride carga, né? Então ele não vai progredir o trabalho total. Então ele também entra nessa questão, né, de estar trabalhando na carga estabilizadora. Então basicamente esses são os motivos, né, pelos quais o indivíduo ele que é mais iniciante, ele está trabalhando ali, está treinando ali sem fazer um período regenerativo há bastante tempo e não está tendo nenhum problema, né? Mas ele também não está evoluindo de fato, tá certo? Ou está evoluindo muito menos do que poderia, ok? Então, pessoal, basicamente é isso que eu queria trazer para vocês nessa aula, tá? Uma introdução, um contexto mais geral sobre periodização de treino, tá? Posso estar trazendo mais detalhes, trazendo um conteúdo um pouco mais aprofundado, dependendo do feedback de vocês. Se vocês pedirem, tá? Eu posso estar trazendo mais vídeos sobre o assunto, ok? Então, se esse conteúdo te agregou, se isso foi útil para você em algo, deixa sua curtida aí e compartilha esse vídeo para alguém que também poderia se beneficiar desse conteúdo, tá certo? Até o próximo vídeo, pessoal.